Boa noite para vocês, bem-vindos a mais uma live da Ju. Nessa semana estamos em dia e horário diferentes, mas por uma causa muito nobre, porque estamos recebendo uma celebridade internacional em nossa live. Messier Pão de Queijo já está aí com a gente, daqui a pouquinho receberá o convite. Já aproveite, convide seus amigos para participar, porque é um conterrâneo nosso aqui de Bom Despacho, na França, precisando do nosso apoio, do nosso carinho, para vencer uma premiação mundial. É Bom Despacho conquistando o mundo. Gente, vem com a gente. Vou convidar Messier Pão de Queijo. Boa noite. Olá, boa noite. Que Muito... prazer imenso estar com você. Com O prazer vocês. é todo meu. Não sei nem como agradecer, que eu estou muito emocionado de estar participando dessa live com você, como se eu estivesse aí em Bom Despacho. E olha que tem mais de 10 anos que eu não fui a Bom Despacho. Que lindo, gente. Boa noite para você que está nos assistindo agora. Este é o Toninho que vai se apresentar em breve. É nosso conterrâneo de Bom Despacho, que mora na França há mais de 30 anos. E essa live tem gosto de infância, tem gosto de amizade, tem gosto de amor de brasileiro para brasileiro. Eu também estou aqui com o meu pãozinho de queijo preparado para esta live, porque hoje nós vamos ter uma aula de empreendedorismo, uma aula de perseverança e com certeza não pode faltar o nosso cafezinho e o nosso famoso pão de queijo, que é o motivo desta live, tema principal, pão de queijo internacional. É isso aí. Eu sou Juliana, vice-prefeita de Bom Despacho, e eu recebo com muito carinho em nossa live de hoje Toninho para a sua apresentação. Eu sou Antônio Cansado de Araújo. E aqui na França eu sou conhecido agora como Messier Pão de Queijo, o cara do pão de queijo. É o moço do pão de queijo. É assim que eu estou sendo conhecido, é assim que os meus amigos, meus clientes agora estão me chamando, me considerando. Nós já temos muitos corações aqui para você, viu? Ô, trem-bom, adoro coração. Abraços, Toninho. Sou a maior fã do nosso pão de queijo. Tem gente falando. Que Delícia maravilha. desse pão de queijo, Evane. Que live interessante, Ju. Vander André comentando. Ju, parabéns por trazer o sucesso dos bons despachenses tão longe. Pois é, tão longe mesmo, já há 35 anos que eu saí do Brasil. E, na verdade, eu saí de Bom Despacho em 1980. Eu fui, em 80, eu saí de Bom Despacho para ir para Manhumirim. Eu fui seminarista do Sacramentino de Nossa Senhora durante 3 anos e fui seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte durante 3 anos, antes de vir para a França. E conta pra gente, né? Curiosidade. Como foi deixar a família, deixar uma história em Bom Despacho e literalmente bater asas e voar? É, eu me lembro muito bem daquele dia 8 de fevereiro de 1980, o dia que eu saí de Bom Despacho, eu saí cantando por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear. Deixei meu lar e saí cantando e assobiando para não chorar. Pois então, eu sou filho do Roda Viva. Eu não, eu estava na mesa jantando, tomando vinho. Eu falei, eu não vou tomar muito vinho, que eu acabei de fazer 7 horas de viagem e de carro com engarrafamento. Eu falei, se eu tomo vinho, eu vou falar bobagem durante
a entrevista durante a nossa live. Então, eu vou me contentar hoje, só mesmo agora, neste momento, somente de água. Mas sair de Bom Despacho, para mim, foi uma coisa muito importante no meu crescimento, porque eu saí e fui para o seminário. Eu tenho o costume de dizer que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi de ir para o seminário. E a segunda melhor foi de sair o dia que eu vi que o seminário não era a minha casa, não era a minha escolha, não era a minha vocação. Mas eu aprendi muita coisa boa no seminário e entre elas eu aprendi o francês. Eu tinha um professor maravilhoso, Padre Demerval Alves Botelho, sacramentino de Nossa Senhora, que me transmitiu essa paixão incrível pela língua francesa. E depois que eu saí do seminário, eu ainda não sabia o que eu iria fazer da minha vida. Eu resolvi me matricular na Sorbonne, em Paris, na Universidade da Sorbonne, e vim estudar francês aqui com 22 anos, sozinho. Eu vim para Paris. Então, sair de Bom Despacho e vir para a França, teve esse intermediário com o seminário, mas foi um desejo muito grande, muito grande. Foi uma coisa muito difícil, porque os meus meios naquela época não eram muito grandes. Eu me lembro que o meu irmão, o Jacinto, o tio, ele falou comigo assim, olha, Antoninho, já que esse é o seu sonho, eu vou pegar dinheiro emprestado no banco, eu vou te emprestar e você vai para a França. Ele pegou $2.000 na época, 1.000 para a passagem e $1.000 para eu passar o primeiro ano aqui na França. E ele falou comigo, você seja feliz, caso o dinheiro acabe, você me liga a cobrar, que eu te mando o dinheiro, eu vendo o meu carro e eu te mando o dinheiro para você ficar mais algum tempo. A única coisa que eu não te autorizo é que você volte para casa sem realizar o seu sonho. Então, é uma história de amor, de carinho, de família. E toda a minha história é baseada nas minhas raízes, no meu bom despacho, nos meus irmãos, em todos os meus irmãos que eu amo, e que o Zé Garapa, o Gilberto da Contabilidade Gontijo, o Itamar da Faísca, a Thelma de Araújo, a Ju Vitrine. Então, todos esses meus irmãos amados, adorados, a Maria da Lavapor, então, que sempre estiveram e estão do meu lado. Eu não citei o nome dos meus irmãos que moram aqui na França, porque senão a lista é muito grande, que o meu pai teve 11 filhos com a minha mãe. E ele teve ao todo 17 filhos, com 3 mulheres diferentes. Uma antes de casar com a minha mãe, 11 com a minha mãe e 5 com a Margarida, minha madrasta, que eu gosto muito e que está sendo, inclusive eu mando um beijo para ela, que ela está passando por uma cirurgia nesse momento em Bom Despacho. Torçamos em oração por ela. Obrigado. Que história linda! E você deu literalmente um passo de fé, né, Toninho? Sem dúvida. A minha vida sempre foi baseada na fé. Sempre eu acredito muito em Nossa Senhora Aparecida. Eu gosto muito de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, até mesmo porque minha mãezinha também se chamava Aparecida. Muito bonito. O Wander está dizendo aqui a música, que bela memória do grupo Roda Viva. Ao nosso padre Jaime amado, querido, e o padre Otaviano também, que eu gosto muito, padre Antônio Otaviano. Todos os padres que passaram nos últimos anos em Bom Despacho, aliás, um grande número deles foram meus colegas ou meus mestres no seminário de Manhumirim. Eu saí de Bom Despacho, mas Bom Despacho nunca saiu de mim e nunca sairá. Nunca sairá, com certeza. Eu tenho um orgulho enorme da minha cidade, das minhas raízes, e foi também pensando nisso que eu quis colocar homenagear o pão de queijo, criar o pão de queijo e trazer o pão de queijo aqui para a França. Eduardo está dizendo aqui que história de superação. Parabéns. Sim. Muita gente te parabenizando. Maria José Cardoso, abraços, meu afilhado. Minha madrinha, beijo, madrinha. Que bom que a senhora esteja aí assistindo.
Tem muita gente querida já nos acompanhando. E eu quero lembrar a você que está aí que o nosso amigo está concorrendo a um prêmio internacional mundial, onde ele traz aí a mineiridade, né, que é o nosso pão de queijo. A história do pão de queijo, ela traz origens diversificadas, né? Uma delas é sobre a questão da escravidão, onde se misturavam vários ingredientes. Mas nós, mineiros, adotamos o pão de queijo, é o nosso prato principal. E não existe uma casa que se vai em Minas Gerais em que você não recebe cafezinho, um sorriso, um abraço e um pão de queijo. E aqui na França agora também, que eu estou na casa de meus amigos, que eu estou indo para a Itália, que amanhã eu estou indo para a Itália, e eu parei aqui em Nice, na casa de meus amigos, eu falei, olha, eu trouxe pão de queijo para vocês. Eles já ficaram felizes demais, já colocamos o pão de queijo para assar e já jantamos comendo pão de queijo. Estou muito emocionada de fazer essa live com você, de conhecer um pouquinho mais sobre a sua história de empreendedorismo aí na França. A gente já conversou bastante, né? E você compartilhou comigo que essa ideia de empreender a nossa mineirice surgiu bem diante da pandemia. Sim, E foi eu na queria que verdade, você com compartilhasse com as prazer, pessoas, com né, prazer. um pouquinho disso. Aham. Um pouquinho antes da pandemia, eu recebi o arcebispo de Aparecida do Norte, que veio a Lyon trazer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para colocar aqui no nosso, na Basílica. E eu o acolhi, eu cuidei, eu transportei, eu cuidei, fiz todos os transfer durante uma semana. E na missa de entronização de Nossa Senhora Aparecida, eu queria fazer uma coisa bem diferente. Eu queria uma coisa que lembrasse como se fosse o meu pai, o Tonico Araújo, ou minha mãe Aparecida, como que eles teriam recebido Nossa Senhora Aparecida aqui em Lyon. Eu falei, olha, precisa de pão de queijo. E eu tinha um trabalho a fazer no Portugal, e eu fui para Portugal de avião. E eu voltei com 50 quilos de pão de queijo congelado que eu trouxe. Na verdade, tinha 25 quilos na minha bagagem de mão e 25 registrados. E eu servi pão de queijo e o pessoal ficou vislumbrado. E acabou aquele pão de queijo, o pessoal, Antônio, Antônio, pelo amor de Deus, cadê o pão de queijo? Cadê o pão de queijo? Eu sei que de uma hora para outra, eu me tornei... eu falei, gente, eu nunca pensei em vender pão de queijo, porque para mim pão de queijo era o que eu comia na casa da minha tia, na casa da minha avó Alice, na casa da minha tia Roxa, tia Carminha fazia um pão de queijo maravilhoso. Então, eu sempre comia pão de queijo na casa da dona Raimunda, minha vizinha maravilhosa, que faz um dos melhores pães de queijo que eu já comi. Então, isso para mim não era um trabalho, não era um business. Mas com a vinda de Nossa Senhora Aparecida, e principalmente com os meus clientes e amigos brasileiros e franceses me pedindo pão de queijo, eu não resisti. Aí eu comecei a trazer pão de queijo da Forno de Minas. Eu me tornei representante da Forno de Minas na França. E durante a pandemia, a gente não tinha mais, nós paramos de receber o pão de queijo do Brasil. E as coisas ficaram difíceis, mas um dos meus fornecedores resolveu investir e criar uma fábrica de pão de queijo no Portugal. Com polvilho, na verdade, é da mesma... a origem vem da empresa da Maricota, que a Maricota que está aí, o pão de queijo da Maricota, que vem aí de Luz, e que chegou aqui. E eu comecei a vender o pão de queijo dele, e no momento eu falei, gente, e se eu criasse a minha própria marca? Aí eu falei, olha, sinceramente, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu agora quero trabalhar para mim.
Eu quero investir, colocar o meu nome, colocar a minha cara. Eu não tive vergonha. Eu vou pegar para vocês uma sacolinha de pão de queijo para poder mostrar para vocês. Eu vou pegar na geladeira. Um minutinho só. Eu vou colocar a minha imagem dentro do pão de queijo para poder mostrar para o pessoal o que é que, com licença, o que é que eu queria mostrar, que era o meu, desculpa, a minha marca, o meu pão de queijo. Esta é a marca do Messier Pão Ele de Queijo. merece muitas palmas, gente. Então, nós fizemos, fabricamos a embalagem, mandamos fazer a embalagem e agora estamos tendo o Messier Pão de Queijo, que é a minha marca, o meu retratinho, a minha foto. Eu não tive vergonha de colocar a minha cara mesmo no meu negócio. Então, a ideia agora é conquistar o mundo com a minha própria marca. Então, eu agora já estou começando a fornecer para restaurantes, para supermercados e essa semana eu tive uma reunião já com o pessoal do Comitê Olímpico para os Jogos Olímpicos do ano que vem, que eu quero ser fornecedor exclusivo de pão de queijo para os atletas que vierem para a França, para Paris, para os Jogos Olímpicos. Eu tenho o costume de dizer que eu levo... Cansou. Que eu levo... É muita emoção. Eu levo os meus sonhos mais a sérios do que os meus perrengues. Porque os meus perrengues eu não desprezo, mas eu não dou muita fé para eles, não. Mas os meus sonhos, eu levo eles muito à fé, com muita convicção, e eu tento realizá-los. Porque, na verdade, a diferença de um empreendedor para uma pessoa que está, para um amador, o empreendedor, o amador, ele faz e vê se vai dar certo, é um aventureiro. E o empreendedor, ele faz até dar certo. Se não der certo, ele faz de novo, faz de novo, faz de novo e faz de novo. Então, é muito importante este prêmio que nós vamos, ao qual eu estou concorrendo, é uma coisa muito, muito, muito importante na minha vida de empresário. É uma coisa muito importante na vida do pão de queijo, porque além deste sonho, deste prêmio, eu tenho certeza que eu vou conseguir este prêmio, e se Bom Despacho me ajudar, eu vou conseguir, porque eu preciso, nessa primeira etapa, eu preciso do voto popular. Porque normalmente nós vamos ter, primeiramente, o voto popular e depois terá um jurado com cinco pessoas que vão receber a biografia de cada um dos candidatos. E o voto popular já é o primeiro voto para essa segunda etapa. E a minha biografia, eu acho que a minha história é muito inspiradora. Ela já está escrita para que eu possa mandar para esses jurados. E eu tenho certeza que eu não saio do parlamento inglês, do Palácio do Parlamento inglês, sem aquele troféu, sem o Oscar do melhor empresário brasileiro no mundo. Você está literalmente me fazendo emocionar nessa live, tá? Tem gente aqui, ó, falando, Bruno, manda para Bom Despacho. Ivane, que chique. Zulmira, top demais. Muitas palminhas chegando para você aqui de Bom Despacho. O Vander, comentando que você trouxe credibilidade para a marca ao dar a cara na embalagem. Ah, obrigado, obrigado. Eu queria mesmo me identificar. Para você ter uma ideia, o pão de queijo é tão importante na minha vida que o dia do pão de queijo ele foi criado no dia do meu aniversário. A ideia do Dia Nacional do Pão de Queijo foi criada pela Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga, em 2007, ela estava fazendo um concurso de receita de pão de queijo. A final do concurso caiu no dia 17 de agosto, que não era nada mais e nada menos que o dia do meu aniversário. Então, eu digo que a minha história com pão de queijo
já estava escrito até no meu horóscopo. E Então, isso tem que estar na sua biografia, hein? claro, claro, sem dúvida alguma. Então, é muito, muito importante para mim de ganhar este prêmio. Não é para mim, não. Na verdade, hoje eu vou fazer, este ano eu vou fazer 60 anos. Eu sou de 63. E daqui uns 30, 40, 50 anos eu não vou estar mais aqui. Mas o legado que eu quero deixar é que quando falarem do Toninho do Tunico, aqui na França, não é assim que eles me conhecem, mas do Messier Pão de Queijo, eu quero que eles falem aquele cara que democratizou o pão de queijo na Europa. E, na verdade, não é só na Europa, é no mundo. E eu tenho um projeto também, um outro sonho, porque comigo é um sonho depois do outro. E eu quero trabalhar para o tombamento do pão de queijo patrimônio imaterial pela Unesco. E eu já estou com o processo sendo aberto. Eu já tenho a minha advogada, com quem eu falei ainda hoje, e se não for eu que faça esse tombamento, não tem problema nenhum, mas eu quero que o tombamento aconteça. E eu vou estar pronto para esse tombamento, embora eu já estou bastante adiantado com esse processo para nós fazemos juntamente com o IFAM e reconhecer que é uma maneira de homenagear todas as mulheres do Brasil, e principalmente as mineiras, que inventaram essas delícias sem fim, porque, na verdade, não sei se você sabe, mas a farinha de trigo ela só chegou na América do Sul depois da Segunda Guerra Mundial, porque antes ela viajava nos navios dos portugueses, e ela viajava no fundo dos navios, chegava úmida, mofada, com gosto horrível, sem contar que o preço era muito caro. E só com a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos, que era o primeiro produtor mundial de trigo, que eles começaram a vender mais barato para a América Latina e que o trigo chegou na América Latina. Então, principalmente na época, no século XVII, XVIII, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, nós não tínhamos comida para dar para os garimpeiros, para o pessoal que vinha buscar ouro. Então, começaram a usar a mandioca e a farinha da mandioca para fazer pão. Mas como o gosto era meio insípido, então começaram a usar os queijos, os restos de queijo, né, aqueles pedaços duros que ralavam para poder colocar, e fizeram o pão de queijo. Então, e uma coisa importantíssima também, que eu descobri recentemente, foi que em 2017, a ONU ela decretou a mandioca como alimento do século XXI. Então, é o alimento do século XXI, a mandioca. E, bom despacho, eu cresci arrancando mandioca com meus irmãos Zé Garapa. A gente arrancava mandioca, era um horror. A gente arrancava, era um horror. A gente arrancava mandioca o dia todo, era 3, 4 toneladas. Eu ia para a escola no Coronel Praxedes, e depois da escola, meia-noite, eu ia acordar o Zé Garapa, que a gente ia de caminhão para vender essa mandioca lá no Ceasa, lá em Belo Horizonte. Então, a mandioca sempre fez parte da minha vida. E eu gosto muito também da mandioca, porque é um legado dos indígenas, né? Para a cultura, para a alimentação do povo brasileiro. Eu não sei você que está nos acompanhando, mas é impossível a gente não se emocionar com a história do Toninho, nosso Messier Pão de Queijo. Né? Sua madrinha está aqui. Parabéns, Toninho. Você merece tudo de bom. Deus abençoe. Amém. A Zumira dizendo força, foco e fé. O Bruno Amém. novamente comentando aí. Pão de queijo importado. Pois Eu vi... então. Né? Acabei deixando de comentar, mas nós temos aí também a presença da Karine, que também participa desse prêmio como cantora. Absolutamente. A Karine é uma pessoa que eu aprecio muito,
Eu a conheço desde 2014. Em 2014, quando eu ouvi o primeiro disco dela, que ela gravou em Nova York, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que aquele disco merecia o disco do melhor disco de MPB do ano de 2014. E ela veio fazer uma turnê aqui na França e eu dei para ela o prêmio de melhor disco de MPB de 2014 e a convidei para cantar na Unesco diante de 1.500 pessoas no momento da entrega do prêmio. Foi um momento muito, muito, muito bacana. E depois disso, a Carine voltou para o Brasil. Ela fez um mestrado em Développement Durable, como se diz, Développement Durable em português, em preservação ambiental, e um doutorado em música dos povos indígenas, dos povos da Amazônia. E agora ela está fazendo uma residência artística aqui na minha casa durante 3 meses, e em setembro ela parte para Londres, onde ela vai fazer um pós-doutorado também na área de desenvolvimento de preservação ambiental e música. Então, é uma cantora maravilhosa, ela cantou durante 4 anos no Teatro Amazonas. E quando eu penso hoje no Teatro Amazonas, eu penso também com muito carinho no maestro Santiago de Bom Despacho, que é um amado, 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 que era um amigo de Carine. Eu pensando, um beijo na Socorro, que é uma pessoa que eu amo profundamente. Amo demais também. Zumira está aqui dizendo. Sim. Zumira, com certeza é muito inspiradora a sua história. E ela acabou dando um spoiler. Não vejo a hora de ver o livro O Pão de Queijo que Mudou a Minha Vida. Conta mais sobre isso. Eu ainda vou ter tempo de escrever. Somente amanhã, eu não sei eu ainda não sei como a gente vai fazer para assistir, mas tem uma reportagem minha com Carine Aguiar, que sai na Rede Globo de Manaus, do Amazonas amanhã. O som está um pouquinho abafado. É porque eu estou com a mão aqui, né? Ok. Mas amanhã nós temos uma reportagem da Carine e minha falando da premiação na Rede Globo de Manaus. Mas depois eu vou mandar para vocês o recorte. E hoje saiu também uma reportagem bacana, uma entrevista que eu dei em Paris para uma jornalista austríaca, brasileira que mora na Áustria, falando também do pão de queijo da premiação. O que é importante saber é que eu ganhando este prêmio, e eu vou ganhar, isso vai render pelo menos umas 100 a 150 matérias no mundo inteiro sobre a premiação de um mineiro de Bom Despacho ao prêmio de melhor empresário do mundo, propondo pão de queijo, que é uma iguaria desconhecida. E, aos poucos, ela está se tornando cada vez mais conhecida. Conversando com Juliana, ela havia me perguntado quem é que já provou desse pão de queijo. Eu já servi pão de queijo para muita gente. Agora, aqui em Paris, cada vez que tem alguma coisa, o pessoal da embaixada já faz 5 anos que todos os coquetéis da embaixada têm Messier pão de queijo. Cada artista de passagem aqui pela França, agora eu estou servindo pão de queijo no camarim. Eu devo servir pão de queijo para o Djavan no 21 de junho, lá em Paris, num espetáculo para 2.800 pessoas. Eu servi para o Fábio Porchat faz pouco tempo. Eu tenho um contrato assinado com o Rai. Eu nunca sei se é Rai ou Rai, que era ex-jogador, que era irmão do Sócrates. Eu apoio as atividades dele, ele apoia as minhas, e com ele nós vamos fazer eventos durante os Jogos Olímpicos em Paris. Então tem muita coisa boa vindo para frente, e eu já vendi mais de 500 mil de pães de queijo aqui na França. Eu quero daqui a pouco estar vendendo 500 mil por ano, porque eu quero que o mundo todo conheça pão de queijo
que o mundo todo possa provar. E, para mim, o pão de queijo, Bom Despacho, é um foco, é um berço de pão de queijo, porque Bom Despacho, com a sua produção leiteira, com as granjas, os ovos, e com a mandioca, eu sei que tem mandioca, porque o tanto de mandioca que eu já arranquei em Bom Despacho, eu sei que tem. Agora, é verdade que tem 12 anos que eu não fui a Bom Despacho, mas eu imagino que ainda tem mandioca. Temos, sim. O Zé Garapa, Toninho, antes dele ser Zé Garapa, eu acho que ele é... quero lembrar a você que está aí nos acompanhando agora que o Toninho viajou mais de 500 quilômetros hoje, está aí com a gente na live. Ele está adiantado 5 horas, então quer dizer, lá já são 11h30 da noite e nós Sim. estamos tendo aí a oportunidade de, como bom despachante, fazer a diferença na vida dele. Ele quer levar o pão de queijo para o mundo e a gente quer que esse pão de queijo tenha a cara dele. Para isso, a gente precisa apoiá-lo. E é por isso que eu resolvi tomar a iniciativa de convidá-lo para essa live, porque é dever nosso, enquanto cidadão brasileiro, enquanto bom despachense, apoiá-lo nessa trajetória e dizer aqui, vai com Deus, continua persistindo nesse empreendedorismo, porque nós estamos juntos com você. Para apoiar o Toninho, você tem que entrar no perfil dele. Tem na primeira imagem do Stories, tem uma instrução de onde votar, né? É só clicar, votar e fazer um comentário. O voto é a curtida na foto, né, Toninho? Na verdade, existe todo um passo a passo. E eu queria pedir, pelo amor de Deus, gente, sigam o passo a passo. Ontem nós tivemos 150 votos. Mas desses 150 votos, 60 votos foram apagados pelo computador porque não respeitaram a regra. Então, você imagina o meu coração hoje de saber que 60 pessoas das que votaram ontem, os votos não foram Computado. contabilizados, porque é muito simples. Você tem um link para você clicar. Você clica no link, então você é direcionado diretamente para a página de votação. Você tem de curtir a página da High Profile Magazine. Você tem de escrever em 4 palavras, no mínimo de 4 palavras, por que é que você quer votar no Messê Pão de Queijo. Por exemplo, você coloca, eu voto no Messê Pão de Queijo porque o pão de queijo dele é bom. Eu voto porque ele acredita nos seus sonhos, eu deixo a criatividade de vocês. E tem de colocar @Messê Pão de Queijo e @iProfile Magazine. E, a partir do momento que você valida o comentário, este comentário, depoimento, já é o seu voto. E não pode votar mais de uma vez. O pessoal falou assim, mas a gente pode votar quantas vezes quiser, porque o computador não bloqueia. Bloqueia sim. Se você votar 10 vezes, o computador amanhã cedo vai cancelar os seus 10 votos e não vai ficar nenhum. Então, por favor, eu peço encarecidamente. Às vezes é meio chato, porque tem passo a passo, tem essas etapas. Clicar no link, dizer por que você quer votar no Messê Pão de Queijo e colocar o @Messê Pão de Queijo e o @iProfile Magazine e validar a sua resposta. Isso é muito importante. É uma coisa, sinceramente, que vai mudar a minha vida e eu acho que já mudou a minha maneira de olhar Bom Despacho, porque vocês não imaginam como eu me senti confortado por vocês, que em 2 dias eu tive 150 pessoas de Bom Despacho que votaram para mim. Eu tenho uma notícia boa, é que a gente tem até o dia 31 de maio para votar. Então, eu preciso conseguir pelo menos 1.000 votos até o final de maio para que eu seja considerado, para que eu ganhe o concurso e ainda por cima que com 1.000 votos, 1.300, desculpa, com 1.300 votos
eu receberei o prêmio dentro do Palácio do Parlamento Britânico e ainda por cima, se eu tiver 1.300 votos, eu receberei o prêmio como o candidato mais votado da história do concurso. E você imagina o orgulho que eu vou ter, porque esses 1.300 votos será um prêmio que eu darei para a minha cidade de Bom Despacho, porque eu encontrei 1.300 pessoas dentro de Bom Despacho capazes de votar em mim. Isso é uma coisa muito bacana. Eu não tenho como agradecer vocês se vocês fizerem isso por mim. Porque, na verdade, vão estar fazendo também pela nossa cidade, porque isso vai criar emprego, isso vai criar orgulho. Só o fato de eu ter tido 150 pessoas da minha cidade que se mobilizaram em 48 horas para dizer que o que eu faço é bom, você não imagina o que é a energia que eu estou sentindo com isso. Tem muita gente querendo saber como que faz para votar. Eu vou explicar o passo a passo, colocar no meu stories, pode me chamar no privado também, que eu ensino. O importante é que a gente vote, que a gente apoie, que a gente se manifeste em favor do Messier Pão de Queijo, né? Porque além de ser nosso irmão de raiz aqui de Bom Despacho, ele está nos levando ao conhecimento do mundo. Você imagina dentro do Palácio do Parlamento em inglês, eu falando de Bom Despacho, de pão de queijo, e vou servir pão de queijo. Nós vamos fazer uma festa lá de 3 dias, o Brasil World Fest, onde nós vamos servir pão de queijo. Eu quero que esse troféu que eu vou ganhar, ele tenha o gosto de pão de queijo. Por causa disso, eu quero e preciso muito que vocês votem para mim e que vocês peçam votos, que cada um de vocês se torne um pouco o meu cabo eleitoral para a gente conseguir fazer o pão de queijo chegar lá onde ele merece chegar. A Zulmira está comentando aí, não só Bom Despacho, vou pedir Morada Nova, de Minas e Belo Horizonte também. É Eu te isso, gente, autorizo. façam como a Zulmira. Avisem os seus amigos, mandem mensagem no privado dos amigos. Vamos apoiar o nosso amigo hoje, agora, nesses próximos dias, até o dia 31 de maio. A gente pode apoiá-lo nessa votação e ele vai vencer. Nós temos certeza disso. Eu não saio do palácio sem o meu troféu. Eu vou lá para buscar esse troféu. Quando eu entro numa coisa, eu tenho o costume de dizer que a diferença entre o ganhador e o perdedor é a energia que você é capaz de colocar naquilo que você faz. E durante quanto tempo? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero fazer isso. Eu não quero, não. Eu decidi fazer isso. Eu decidi ganhar este prêmio e eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. E se for preciso de puxar um pedacinho a mais do que não estiver no meu alcance, eu vou fazer. E uma das coisas mais bem pensadas que eu tive, iluminadas, foi de pedir auxílio ao povo de Bom Despacho. Porque anteontem, quando eu acordei, eu falei, gente, eu tenho de mandar uma mensagem para a prefeitura, eu tenho de pedir, gente, me ajude a ganhar esse prêmio, porque esse prêmio é muito importante, não só para mim, mas para a cidade. E saibam que o nome de Bom Despacho será um nome que será lembrado para sempre, porque será a cidade de onde saiu o empresário, o empreendedor, que colocou o pão de queijo no mundo. E é isso aí, ó. Todos por Bom Despacho, todos por Toninho, Messier Pão de Queijo. Obrigado, obrigado. Pois A é. Cida aqui também. Já tem meu apoio de parentes na Escócia, em Londres. Maravilha. Evânia, estamos com você. São muitas mensagens de carinho, Toninho. Eu acredito que a vida nos proporciona momentos especiais. Estar com você é um desses momentos. Muito obrigado. É muito importante que a gente se sinta amado, acolhido em todas as etapas da nossa vida.
este é um passo importante na sua vida e por ser importante para você, é também importante para todos nós, Ah, né? E sim. eu quero te falar, né, que uma das raridades que a política nos permite é transformar a vida das pessoas, né? Você se tornou uma inspiração para nós ao dar o seu passo de fé e fazer a história na França. Assim como você, eu tenho certeza que muitas pessoas dão o seu passo de fé todos os dias para se mostrarem fortes, muitas vezes, para apoiarem outras pessoas que vêm, né? Eu dei meu passo de fé há 10 anos atrás, quando eu fui diagnosticada com câncer, e fundei uma ONG para apoiar as famílias no enfrentamento da doença, né? Que E lindo, hoje eu estou parabéns, aqui parabéns. olhando essa galinha feita de cabaça, que é um material muito típico aqui de Minas Claro, sim, Gerais. sim, sim. E eu fiquei pensando naquele vídeo que você colocou aí no seu perfil, né? Brincando, perguntando da galinha, né? E eu gostei muito dessa interação, dessa forma alegre de você apresentar o pão de queijo. A minha forma alegre de fazer política é cuidando de pessoas, né? E Que você bonito, que está lindo, aí na parabéns. França e saiba que eu estou daqui de Bom Despacho cuidando de você. Muito obrigado. Eu fico muito honrado, muito satisfeito. E, como eu já te disse, eu estou disponível para que façamos outras Estamos lives. sem som de novo, Toninho. É o meu dedo. É o meu dedo. Pronto, melhorou? Melhorou. Melhorou? Ok. Eu te lembro que eu estou disponível para nós fazermos lives, principalmente motivacionais, com crianças, com adolescentes, para o pessoal de Bom Despacho, para eu poder deixar um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa vida, de muita luta, muita luta. O meu irmão Zé Garapa, ele tem uma maneira de falar que eu acho muito engraçada. Ele fala que eu dou tanto tiro para cima, mas tanto tiro para cima, que um dia desse um passarinho despercebido vai passar na frente e vai achar uma bala perdida. E eu vou acabar matando o passarinho. Então, Ah, eu vou continuar sempre tentando, almejando e sabendo que não é só para mim. Será para Bom Despacho, será para que outras pessoas saibam que uma coisa que é muito importante, as pessoas não sabiam, não sabem, o pão de queijo é um produto sem glúten. Então, todas as pessoas que têm problema, que são alérgicas ao glúten, podem comer pão de queijo. Eu tenho até uma história engraçada que aqui na Itália o pessoal tem uma, tipo, como se fosse uma bolsa de estudo, mas uma bolsa de 300 euros mensais para poder comprar produtos sem glúten. Você imagina se cada mineiro, cada brasileiro tivesse 300 euros para gastar com pão de queijo por mês, porque eles, na verdade, eles são reembolsados. As pessoas que são alérgicas ao glúten, elas podem, elas guardam as embalagens e elas apresentam isso ao Ministério da Saúde e elas são reembolsadas. E o pão de queijo é utilizado até mesmo de uma maneira, então, terapêutica. pão de queijo é saúde, tá vendo, Pois então, gente? tá vendo? E quando me perguntarem como que eu faço para eu estar ainda tão conservado com meus quase 60 anos, eu falo que é de tanto comer pão de queijo. Isso é, isso é um botox natural de pão de queijo que eu tenho comido 60 anos de pão de queijo. Gente, eu não tenho 60 anos, mas eu também amo pão de queijo. E olha só que pele. Pois então, gente, muito obrigado. Ainda temos alguma pergunta? Não, só muitos elogios. E eu vou fazer o seguinte: essa live vai ficar salva no meu Sim, perfil, no perfil do Toninho, e a gente vai colocar nos comentários o passo a passo para que por favor. vocês aprendam a votar corretamente. Nós precisamos do seu voto, nós precisamos do seu apoio ao Toninho neste momento. Messier Pão de Queijo,
conquistando o mundo por Bom Despacho. Pois é. O pão de queijo na França, o pão de queijo de Bom Despacho, o pão de queijo sempre gostoso, cada um com seu pão de queijo. Então, o importante é que a gente possa... Engraçado que no Brasil a gente usa o pão de queijo mais no café da manhã ou no lanche. E aqui é no aperitivo. O pessoal aqui ama pão de queijo no aperitivo. Eu faço aperitivo. Eu fiz um aperitivo a semana passada em Paris para 100 pessoas. Eu servi quase 15 quilos de pães de queijo. O pessoal é louco com pão de queijo. Se eu servir 20 quilos, eles comem. É uma coisa de louco. Que maravilha de live, não é verdade, gente? Live Oi? com sabor de amizade, de pão de queijo e de muita torcida de todos nós por você, Toninho. Quero te agradecer, né, de todo o coração por disponibilizar seu tempo aí com a gente. Espera um minutinho. Tem um gatinho aqui roubando meu pão de queijo. Espera um minutinho. O gato. O gato veio roubar meu pão de queijo, pelo amor de Deus. Até o gatinho que é pão de queijo, claro. É o gato, pelo amor de Deus. Cria vergonha. O gatinho tá mais do que certo. Desculpa, mas o gato francês aqui me pedindo pão de queijo. E eu esqueci de fazer uma pergunta. Sim. Pão de queijo tem nome diferenciado por aí? Não, a gente fala pão ou fromage. Pão ou fromage é pão de queijo. Então é assim. E, na verdade, tem uma receita francesa com pão, com farinha de trigo, que parece um pouco. O que foi, gato? Não vou te dar mais pão de queijo. Que parece um pouco com pão de queijo. Então, os franceses perguntam se foi inspirado numa receita francesa. Eu falei, não foram os franceses que inventaram tudo. Os mineiros inventaram o pão de queijo. Na verdade, sim. Os índios deram a mandioca, os portugueses levaram as vacas e fizeram os queijos, com as galinhas também, e o mineiro misturou isso tudo e deu essa receita deliciosa. Identidade nossa. É nosso. Por causa disso que nós temos que fazer o tombamento do pão de queijo. E eu irei batalhar muito por isso. Nós vamos conseguir fazer esse tombamento. Vamos todos juntos. Votem no Messier Pão de Queijo. Um beijo para vocês. Né? Deixo aí aberto para suas considerações finais. Pois então, olha, para terminar, para dizer para vocês, gente, acredito nos seus sonhos. É uma das coisas que eu sempre... A minha irmã Ângela fala que eu saio por aí vendo as belezas do mundo. Eu tenho uma maneira de olhar que é muito especial, que é eu vejo a beleza em tudo. Eu vejo a beleza no pão de queijo, eu vejo a beleza, às vezes até na dor, porque na dor também a gente aprende a levantar. E eu tenho o costume de dizer que eu agradeço até as pessoas que me derrubaram, porque elas me deram a oportunidade de me levantar mais forte. O Gandhi dizia, Mandela, eu não perco nunca, ou eu ganho ou eu aprendo. Então a gente tem de aprender com a lição. Eu quero agradecer muito a vocês, pois eu estou aprendendo com vocês que quem pede, recebe. E se não pedir, não reclama. E eu resolvi pedir ajuda a Bom Despacho. Eu não vou reclamar, porque eu já estou recebendo. Eu quero agradecer muito o seu carisma, Juliana. O seu carisma, o seu carinho, a maneira como você e também o doutor Bertolino, a maneira como imediatamente eu mandei para ele um áudio pedindo para ele que ele apoiasse a minha candidatura e em 2 horas depois eu já tinha uma resposta. Então, eu gostaria muito de agradecer a essas pessoas que estão no comando de Bom Despacho. Estamos sem som. É a minha mão que entrou no mesmo lugar. Eu estava dizendo, então, que vocês fizeram diferença no meu dia e na minha campanha, e a minha campanha não será da mesma maneira.
E agora eu tenho certeza absoluta que, com a ajuda de Bom Despacho, eu irei ganhar este concurso mundial. Vai sim, nós estamos orgulhosos de você. Um beijo, que Deus te abençoe, que prospere os seus passos e viva no Toninho, viva Bom Despacho, viva nesse pão de queijo. Amém. Obrigado. Tchau e até breve. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.